O meu convidado desse podcast é o menor pregador do Brasil e um dos maiores ganhadores de alma que Jesus levantou. Mateus Batista, paz do Senhor, muito bom ter você aqui. Pai do Senhor, meu nobre, que Jesus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado pelo convite. Fala com o povo. E é só vitória. Gente, não estamos sozinhos aqui no estúdio. Juntamente aqui conosco está a minha esposa, Sara Mariano, e também está a esposa do Mateus. Como que é o nome dela? A Carla Aquino. Carla Aquino. Está aqui conosco também aqui no estúdio, aqui nos acompanhando. Quer falar alguma coisa para ela? Fica à vontade. Beijão, te amo. Gente, o Mateus, ele é um pregador da palavra de Deus. Ele tem viajado o Brasil, tem ganhado almas. Ele é um canal de bênção para o Senhor. O Mateus teve um pequeno problema de formação, né? E eu acredito que tudo é propósito de Deus. Todo esse processo faz parte de um propósito de Deus para alcançar uma grande promessa. Exato. Né? E eu queria que, porque assim, ó, tem gente que acha, o Mateus ele não é anão. Né? Tem uma diferença do problema que você tem para essa questão de nanismo. Exato. Correto? Qual é o nome desse problema? Explica um pouco pra gente. De forma bem simplória, né? Porque assim, o nanismo vem da questão genética, né? Sim. O pai anão, a mãe anão. E na minha família não teve ninguém. A minha questão é que os meus ossos, eles não se desenvolveram. Então, teve essa questão aí, entendeu? No momento que eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, os ossos não se desenvolveram. Isso. Então, o membro aqui é normal, né? Só os braços e as pernas que não cresceram, né? E o rosto, você pode ver, é bonitinho. Na sua opinião, o que passou na cabeça de Deus durante a sua formação? Rapaz, eu acredito que foi assim, ó. Que a Bíblia diz que o homem ele foi formado do pó da terra. Isso, pegou o barro ali, fez um homem. Pronto. E Deus, ele é o oleiro, sim ou não? Sim. Tava lá formando, tá? Eu acredito que Deus começou a fazer os seres humanos. Quando chegou pra mim fazer, faltou o barro. Ficou só Aí ele uma teteazinha, né? Como na olaria não tem lixeira, Deus falou, pra mim não jogar esse barro fora, eu vou fazer um vaso menor. Sobrou uma boa de lama aqui, né? 10 centavos de barro aqui. Pronto. Não vou deixar de ganhar alma, porque... Exatamente. Né? Gente, muito bom descontrair aqui. Mateus, me diga uma coisa. Sobre essa questão de roupa. Quando você vai comprar... o caso... Eu não... Sério mesmo, não tô querendo procurar graça não, no caso. Aí o que você tá usando, é uma calça mesmo ou é uma bermuda? É uma calça. É uma calça. Assim, ó, quando eu vou comprar roupa, geralmente, eu vou em lojas que vendem tanto para pai quanto para filho. Roupas para pai e tem também para filho. Sim. Só que é muito difícil de encontrar, né? São poucas as marcas que tem. Então eu tenho que procurar uma loja também de roupas infantis. Como, por exemplo, não sei se pode Você falar. tá me dizendo que você compra roupa na loja de criança? Chego lá, ainda falo, ó, moça, é pra mim. E a moça fala, e você é uma criança? Cadê seus pais? Cadê seus pais? Tá perdido. E aí eu compro calça como eu uso de 10 anos ou 12 anos, dependendo da marca. Você tá com que idade? Eu tô com 26. E compra roupa pra? De 10 e de 12. E aí eu vou lá na loja e compro peça e depois eu tenho que reformar, entendeu? Reforma a calça. O tamanho que vem não dá. Não, dá sim a questão na cintura, calça. Sim. Camisa de 10 anos dá, não precisa reformar. Se for de manga longa, Sim. se não tiver muito longo os braços, eu mando reformar. Se for um casaco também, que os braços é longo. Então, querendo ou não, mesmo que não seja grande, é uma pequena dificuldade nessa questão de encontrar uma roupa pré-pronta já, né, pro seu tamanho. Hoje eu acredito que seja mais fácil, com a internet, compro roupa de fora. Também tem muitas lojas que estão investindo nisso, né? Sim. Hoje, inclusive, tem até um Instagram que fala sobre os anões do Brasil, que os anões estão lançando marcas de roupas, mas eu ainda não cheguei nesse nível aí. Se alguém que está assistindo esse podcast agora deseja patrocinar, deseja semear, plantar, se alguém que está assistindo agora deseja fazer uma parceria, como o Mateus é muito estourado na rede social, ele tem um grande número de seguidores, ele é um grande influenciador, Deus chamou ele para ser uma influência dentro do meio gospel para salvação de almas, para mudança de vida. Mas também diante dessa questão, ele também tem muita influência na rede social. E se alguém deseja patrocinar umas becas, umas peças de roupa... É bem-vindo, um terno de linho.
Um sapato bico fino. Você tá com que altura? Ó, tem um bom tempo que eu fui no Sara, né? Que eu tinha um acompanhamento médico. E da última vez que eu fui tem mais ou menos 8 a 9 anos. Aí da última vez que eu fui lá, que a médica, né? Não sei se é médica que fala, que me acompanhava, ela mediu assim com a fita métrica que eu tinha 98 centímetros. De lá pra cá eu acredito que eu já tô com 1 metro. Subiu 2 pra fazer Subiu 2. Se não subir, eu acredito que o sapato tá me ajudando aqui. E sapato, aí no caso a culpa tamanho certo. É, tamanho certo. É infantil, tamanho 31 ou 32, depende da marca. Tem uma marca que é 31, tem uma marca que é 32. Pronto, então. A gente tá falando sobre o que mesmo? A gente tá falando sobre roupa. Isso, sobre roupa. Se quiser abençoar o Matheus, patrocinar o Matheus. Pronto, sobre a altura. Você tem 98 centímetros. Chuta que tem 1 metro. Tenho, eu já tenho. Já tomo posse. É profético. Sua esposa tem que altura? Rapaz, você tem que altura? 1,68. Então são 60. Se pegar os 2 que faltam aqui pra botar lá, são 70 centímetros. Ela vai me dar um pedacinho dela. É uma só carne, né? Então eu tenho 1 metro e pouco. Já tiveram algum tipo de contratempo assim, questão de... chegou na igreja, era grandona, vocês entram de mão dada. Sim, sim. Aí... Não, depende, né? Tem lugar que a gente vai, mas tem lugar que não. É? Já. Aí a vez chegou de mão dada... já aconteceu algo inusitável, né? Foi até recente. Eu fui pregar em uma festividade de jovens. Aí quando chegou lá, a gente tinha umas cadeirinhas assim, a gente sentou no fundo. E aí tinha uma irmã que entregou uma revelação pra ela. E depois terminou o culto. Ela falou: irmã, no momento que eu tava entregando a revelação pra você, perguntei pra minha foi filha dela, né? Pra filha dela. Cadê o pregador? Onde é que tá o pregador? E aí eu imaginei que você tava com uma criança do lado ali, que era seu sobrinho, e sendo que tava eu lá, rapaz. Já aconteceu também de eu ir pra uma vigília, né? Chegar tarde na vigília, umas 3. Porque pelo tamanho da cabeça, sabe quem vê só a foto assim do perfil? Não não teve nenhuma mudança na questão de cabeça. Aí quando chega lá, assim, cadê o pregador? Quem vai pregar o filho? Mandou o filho. Exato. Já aconteceu também de eu ir pra uma vigília, né? Soltar a foto aqui do perfil, do rosto, e a pessoa não saber que eu sou um cara pequeno, né? E aí eu fui pra vigília tarde, e aí quando eu cheguei lá, tava no período de oração, o povo tudo orando de joelho. Aí fui pro altar, pastor, não, aproveitar que você chegou aí, faça um clamor aí, forte aí. Aí eu comecei a orar. Quando terminou a vigília, irmão, eu tava de joelho orando. Falei, meu Deus, quem é esse pregador com essa vozona aí? Quando eu olhei pra ver, imaginando que era um pregador grande, quando eu olhei, que essa criança tá orando aí? Tem uma voz de homem. Então acontece muito essas coisas. Diante desses contratempos, você acha que essa questão óssea muscular lhe impede de fazer o ID que Deus lhe chamou? Não. Muito pelo contrário, eu não me limito. Glória a Deus. Eu uso isso como combustível para fazer a vontade do Pai. Que conselho você dá para alguém que está assistindo agora esse podcast, que às vezes se sente limitado por alguma questão física, alguma questão muscular, ou alguém assim, às vezes que, para mim, isso falando para mim, mesmo pela essa questão de diminuição, eu acho que é a perfeição. Você anda, você come, você vive sua vida normal. Então, assim, diante de pessoas que às vezes têm algum problema, que não chega às vezes... não sei nem como falar isso aqui. Pessoas que às vezes não quer fazer a obra de Deus por causa disso, por causa daquilo, e às vezes encontra você que, para alguns, tem essa questão, né, óssea muscular, e isso não, como você falou, isso é um combustível para você. Pessoas que desistem por muito menos. Dá uma palavra para esse povo aí. Isso é interessante, que eu fiz uma viagem uma vez para o estado do Paraná. Eu fui para uma cidade chamada Maringá. Pela primeira vez eu conheci uma psicóloga e tive a oportunidade de fazer uma consulta com ela. Aí nessa conversa, nesse diálogo que eu tive com ela, ela falou pra mim que eu sou uma superação. E aí eu senti a vontade de perguntar pra ela por quê. Ela falou: rapaz, você viajou sozinho, teve dificuldade pra subir as escadas do avião, teve dificuldade pra carregar a mala, não se limitou por causa disso, veio até aqui. E tem muita gente que vem aqui no meu consultório, que é rico, tem dinheiro, tem tudo, e tá depressivo porque um cachorro morreu, porque a unha do pé saiu, porque a orelha é maior do que a outra,
Porque, sabe, porque o cabelo é de uma cor e tal. Então tem muita gente se limitando por besteira. Você nunca tinha procurado um psicólogo antes? Nunca. E assim, eu não fui pra lá pra ir ter uma consulta com um Sim. psicólogo. Eu fui pra lá pra pregar. Só que dentro desse contexto eu tive essa experiência. E Deus mostrou pra mim e eu consegui enxergar que mesmo com todas as minhas limitações, eu tento sobressair, superar, não deixar com que as minhas limitações me limite. Porque Sim. Deus, ele não é limitado. Deus é ilimitado. E quando você se agarra num Deus que é ilimitado, ainda que você seja limitado, você vive coisas extraordinárias. Dá um conselho pra quem tá pensando em desistir do propósito. Pra quem tá pensando em desistir, desista de desistir. Desista de desistir. Porque Gostei. Deus não desiste de você. Isso é forte, isso é forte. É. Diante de tantos lugares que você tem ido, você lembra quando foi sua primeira viagem? Rapaz, eu lembro. Viu? E Você foi, começou a pregar com que idade? eu comecei a pregar, deixa eu ver se eu me lembro a idade. Foi no ano de... Eu me converti em 2015, não é isso? Isso. Me converti em 2015, uma semana depois da data do meu aniversário, que é 2 de janeiro. Então, uma semana depois do meu aniversário, eu me converti. E depois de um mês, eu já me batizei. Foi tudo muito rápido. Me batizei. E depois de uma semana, o pastor começou a me dar a oportunidade. Traga um versículo. Dá um beijo na flor aqui. Dá um beijo na flor. Traga um louvor. E aí que iniciou. Você canta também? Eu tento cantar, né? Toca. Eu tento tocar. Eu tento estar em tudo que é Peraí, canto. porque assim, ó. Tem cada como é que chama? Como homem grandão? Homenzarrão. Né? E que não faz nada, velho. Então essa questão de você ter um problema muscular, canta, prega, toca, profetiza, fala que entrega vai. revelação. Aí tu me colocar, eu tô... Marcha. Marcha. Marcha mesmo. Dou salto mortal. Não, se alguém tiver um vídeo de Mateus marchando, me manda, gente. Que eu vou deixar ele famoso no TikTok e no Kawaii rapidinho. Já tem conta no TikTok Kawaii? Tenho conta no TikTok. Posta vídeo lá? Posto vídeo de humor, posto vídeo pregação. Desenha pra gente aí o vídeo de humor que você postou lá. Logo quando surgiu a pandemia, né? A gente ficou muito em casa, tal, aquela questão. Aí eu fiz um vídeo com a minha mãe lá. Eu e ela em casa e eu o tempo todo incomodando ela. Mãe, não sei o que, mãe, não sei o que. Aí ela, me deixa quieto, menino. Aí eu postei esse vídeo no TikTok, viralizou, foi parar em tudo que é canto. Pô, rapaz, você para de perturbar sua mãe na pandemia, rapaz. Fique quieto. E aí, Mateus congrega onde hoje? atualmente eu congrego na igreja Pão Peixe Brasa, pastor João Aguiar e pastora Cristina. Glória lá. a Deus. Quer mandar um abraço para esse povo? Fica à Quero vontade. sim mandar um abraço para toda a família Pão Peixe Brasa, pro meu pastor, o meu paizão, pastor João Aguiar, e a minha mãezona, pastora Cristina. Amo demais. Glória a Deus. A pessoa quer convidar Mateus Batista para ir na igreja dele ministrar, pregar. Eu sei que às vezes isso pode até ser um assunto meio fechado, né? Chama no direct, no zap. Mas às vezes a pessoa já acha que existe uma barreira, ou tem medo, não vou chamar. Eu tô falando como exemplo, quando alguém às vezes quer chamar Sara para poder cantar ou pregar, a pessoa, depois quando tem um acesso, diz, ainda bem que você responde, eu pensava que você não respondia, que não tem acesso, Sim. que é aquela dificuldade, quer levar Mateus para viajar, para ir para algum lugar, como que é? Só pra gente entender mais ou menos qual é o caminho. Pronto, eu tenho as minhas redes sociais, né? Sim. Instagram, o TikTok, e tenho também o Kawaii, tenho o canal no YouTube, e tenho o meu número pra agenda lá, pode falar o número? Claro, deve. É o 719-8343-0055. Através desse contato você vai entrar em contato comigo pessoalmente, sou eu que faço a minha agenda. Não tem um empresário que vai levar a metade da oferta, não. Não tem nada disso. Meu empresário é Jesus, é ele que faz a minha agenda. Glória a Deus. Você pode entrar em contato lá e não tem nenhuma dificuldade para me levar, é muito fácil. Pronto. No caso, se a igreja, no momento, não puder custear tudo para isso, você junto com a esposa, você vai sozinho? Vou sozinho. Inclusive, eu passei 35 dias na Europa. Na Europa? Na Europa, preguei em alguns Me conta países. uma experiência aí de lá. Uma experiência? Sim. É uma experiência Algum que você passou lá? Ministerial. ou pessoal? Ministerial e pessoal. Ministerial é que é muito diferente daqui, né? Que a gente que é pregador pentecostal tá acostumado com igreja da glória, aleluia. Sim. E tem algumas igrejas lá que o povo não corresponde
no mesmo nível que aqui. Isso. Então, esses pregadores que dependem que a igreja dê glória, dê aleluia, vai passar muita dificuldade, como eu também sou desse pregador que gosta que a igreja dê glória. Vendo o negócio capotar. Machando, pegando. Você é pregador pentecostal, vivalista. Sou pregador pentecostal, avivado, gosto de avivamento. Nasci no fogo, tô caminhando no fogo, vou ser arrebatado no fogo. Eu gosto dos mistérios de Deus. Sim. Agora, tudo com equilíbrio, né? Isso. Então, existe. Você prega de igreja de mistério? Depende da igreja. Depende. É. Não é toda igreja de mistério que eu prego, não. Mas se for igreja que pousa manto e tal, não tem problema de você, não. Não tem problema. Se for uma igreja que ama a palavra, porque infelizmente. Isso é tudo. Porque infelizmente tem um avivamento aí que não é um avivamento da palavra de Deus. A gente tem que ser sincero. Amém? Então, se for um avivamento da palavra de Deus, um manto do mistério de Deus, eu vou estar lá marchando. Que eles dancem, rode e marche no timbal, desde quando você assumir a palavra, eles vão parar e vão e dê te ouvir. glória também. Exatamente. Entendi. Porque avivamento sem palavra não é avivamento. E assim, ó, eu gravo em tudo que é tipo de igreja. E eu vou ser sincero, eu não vou puxar sardinha pra nenhuma. Já teve igrejas batistas que eu fui gravar, que o pessoal gostava muito do louvor, aquele louvor mesmo, intensidade. Na hora da palavra, eles ouvem a palavra. Como eu fui em igreja batista, que eles gostavam do louvor, na hora da palavra, ninguém liga. Exato. Já fui em igreja de mistério, que eles cantam 2 horas, coroa de fogo, e na hora da palavra também, se quiser deixar, você prega 2 horas, eles vão te ouvir. Como já fui em igreja de mistério, que na hora da palavra, a maioria vai embora, se pica, fecha a cara. Então, todo tipo de igreja, né? Tanto a Assembleia de Deus também, já fui em igreja Assembleia de Deus, que deu 1 hora pro pregador. Já fui na Assembleia de Deus, que deu 15, 20 minutos pro pregador. Eu acho isso um desrespeito. Acontece isso direto. Qual foi o menor tempo que já lhe deram pra você pregar? Rapaz, 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos. Como foi isso? Assim, grupo de dança, apresentação, Coreografia, coreografia, peça. E tome-lhe a oportunidade, mais de 20 oportunidades. Quando chega o pregador, 15 minutos. 15 minutos não dá nem para introduzir a mensagem. Para você que se dedicou, buscou, teve intensidade. Meses ali estudando a palavra, para trazer um conteúdo. Se dedicou, saiu de cara com o coração aquecido para introduzir uma mensagem, né? Começar a desenvolver ela. E ali esperando em Deus uma revelação bíblica para poder ganhar a alma, edificar a igreja. E quando chega na hora, 15 minutos. Aí é aquela falsa oração, a oração do hipócrita. Pra mim, falando sincero, pra mim. Quando não há tempo, Deus utiliza o pouco do tempo que tem para operar. Quando não há tempo. Sim. Né? Por exemplo, alguém tá morrendo ali, você vai fazer uma pregação, você não precisa pregar 1 hora para quem tá morrendo, segundos, né, de mensagem. Exato. Isso Deus opera. Deus não precisa de muito tempo. Mas desde quando o tempo foi mal administrado no culto, eu acho que a oração do hipócrita é aquela: Senhor, usa teu servo agora, porque o Senhor não é por muito falar que seremos, né, que será ouvido. Para mim, desde quando o tempo foi mal administrado, para mim essa oração é de hipocrisia. Exato, né? eu concordo. Mas lhe deram 15 minutos, e aí? Eu já orei e entreguei já. Eu já orei e entreguei. Exatamente. Eu não desrespeitei o ambiente. Eu tô pregando aqui, né, a faixa, tô contando aqui umas 50 pessoas na igreja normal. Aí, como você falou, teve isso, aquilo. Aí chegou um carro, o primeiro grupo foi embora. Aí esse grupo já levou até essa parte. E aí chegou outra lá, eu já tô vendo as irmãs olhando pro outro. Aí uma vai lá fora e volta e diz: o cara da Kombi tá mandando a gente sair, que já deu o horário. E aí, vamos ouvir a palavra, a metade foi embora. Eu sou ruim de clima pra isso aí, eu não gosto disso não. Assim, me der no começo. Chegou todo mundo? Não, tem 3 levitas. Pronto, deixa eu pregar agora no meio do culto. Eu lhe garanto que eu fico até o final. Eu não tenho problema, eu não tô com fogo de ir pra casa cedo, não é isso. Mas eu preciso da atenção de todos. E é possível que alguém que foi embora mais cedo precisava ouvir algo que vai sair desse altar, e o que mal administrou o tempo vai pagar preço. Não é o que entregou o microfone, não, é quem mal administrou. Exato. E qual o conselho que você dá para os pastores que só dá 15 minutos? Meus pastores, valorizem a palavra de Deus. Dê mais tempo para o pregador. O pregador passa um tempo estudando ali para chegar na hora, 15 minutos. Não dá para nada. Não dá para nada. E aí você canta e prega também no culto, é? Eu canto também, mas o meu ministério é a palavra. Mas eu também canto, adoro, canto corinho de fogo. Você canta corinho? Canto. Gente, eu preciso lhe ver mais vezes. Canto. Você imagina o Matheus toca violão também? Eu comprei um violão, só que eu botei lá, aí nós dois não se conectou não. Foi mesmo.
Mateus, eu sei que o clima, ele tá um clima agradável, tá um clima bom, né? Tá um clima um tanto divertido. Mas eu queria que, se possível, você permitisse que o Senhor aquecesse o seu coração e você deixasse uma palavra para alertar a igreja sobre a volta de Jesus. Então, estamos vivendo em um cenário que tudo que está acontecendo aponta para a volta do Filho de Deus, né? Quando a gente vai ler ali o livro de Mateus, no seu capítulo 24, a Bíblia fala sobre os princípios das dores. Nós já estamos vivendo isso, né? Hoje todo mundo sabe que o que está acontecendo é algo bíblico. Guerras, terremotos, pandemia. Acabamos de atravessar uma pandemia que ainda nem terminou, né? Acabamos de atravessar uma pandemia que ainda nem terminou. E eu sempre ouvia quando eu era jovem, né? Quando eu era criança também, dos meus pais na fé, que vieram antes da gente, falar que ia ter pandemia, ia ter miséria. Então tudo isso aí tá escancarado aí na televisão. Eu acho que a igreja, ela já deixou muito clara, né, sobre os princípios das dores. Então, o que eu tenho para dizer para os irmãos é: continue no propósito, pregando a palavra de Deus, né? Porque essa geração é a geração que vai preparar o povo para o arrebatamento. Porque tudo já está apontando para a vinda do Filho de Deus. Então, o conselho que eu dou é: continue multiplicando o azeite, continue tendo uma vida devocional com Deus, uma vida ativa, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de renúncia. Resumindo, continue andando com Deus, porque a qualquer momento ou seremos arrebatados, se a gente não morrer, e se a gente morrer, quando tocar a trombeta, a gente seremos ressuscitados, seremos levados para estar com ele nos ares. Como foi o dia que Jesus lhe aceitou? Conta pra gente. Foi uma experiência muito boa. Lembra o dia? O dia exatamente eu não lembro. E eu tava até procurando no meu Facebook a foto que teve uma irmã que, quando eu aceitei no culto, ela tirou uma foto minha e me marcou. Você já era desse tamanho? Eu era um pouquinho assim, menorzinho. Eu cresci muito agora. Você acha que você parou de crescer com que idade? Assim? Acho que eu parei. Eu tô crescendo ainda. É até os 20. Até os 40. Tá com que idade? Oi? Eu tô com 26 anos. 26 anos. 26 anos. Então eu aceitei Jesus com 18 anos de idade, né? Pra quem não sabe, tem muita gente que não sabe. Tem gente que chega pra mim e fala bem assim: você nasceu no Evangelho? Eu nasci ontem, só por causa do também. Tem gente que pensa que eu nasci no Evangelho, mas na verdade eu vim conhecer a Jesus com 18 anos de idade. Dos 13 aos 18 anos de idade, a minha vida, ela foi uma vida totalmente diferente do que eu vivo hoje. Com 13 anos de idade, eu moro, na verdade, atualmente eu moro na Boca do Rio. E aí eu vi um grupo de dança dançando na rua, assim, teve uma apresentação. Não sei se tem que resumir ou pode... Não, pode falar. Pode falar, pode. Né? Então, os grupos de dança estavam dançando, e eu fiquei encantado com o grupo de dança e tal. E aí eu assistia muito DVD de Michael Jackson naquela época. Não sei se você gostava, eu gostava muito de Michael Jackson. O velho homem queria nascer aqui, fica quieto. Então eu gostava. Mas eu não quero imaginar, eu nem imagino você dançando, Michael Jackson. Todo mundo fala isso. Aquele negócio, você sabe daquele espaço? Não, eu tentava, mas com essas perninhas assim não dava não. Eu gostava muito de hip hop. Sim. Então eu gostava muito desse universo da música, da dança. E quando eu vi aqueles grupos se apresentando, eu fiquei encantado. Então brotou no meu coração um sonho de ser dançarino. Falei, rapaz, eu vou ser dançarino de hip hop, igual Michael Jackson, ou igual um... Você olhava assim pra essa questão de estar tudo curtinho, mas isso aí não dizia nada. Não me limitava. Eu falei, vou ser dançarino. E não é que eu consegui ser dançarino. Entrou lá no projeto? Formei um grupinho de dança, de jovens. Como era o nome, lembra? Eu lembro. Triplo X. Era 3, eu e mais 2. Antigamente, né? Eu e mais 2 jovens pequenininhos. A gente começou a dançar, se apresentar. Mas eles eram criança ou eles... A gente era criança. Eu tinha 13 anos, acho que um tinha 12, outro tinha 11, eu era 13 também. E a gente chegou até a apresentar no programa Universo Axé, de Alex Lopes. Se ele estiver assistindo aí, um abraço para Alex Lopes. A gente foi lá, apresentou e tal. E daí, dos 13, 14, dançando e tal. E aí comecei a dançar em bandas também profissionais.
E cheguei a dançar na banda La Fúria. Sim. Já dancei na banda La muito conhecida Fúria. aqui Bruno Magnata, né? inclusive, mandou uma mensagem pra mim até esses dias aí. Como é que Sim. tá, meu irmão? Amigão, né? Que Deus abençoe a vida dele. Cheguei a dançar na banda La Fúria. Só que quando chegou aos 18 anos de idade, eu me converti. Foi assim, ó. Antes de eu fazer meu aniversário, eu fui em um culto na igreja que minha mãe congregava. Aí a irmã chegou pra mim no culto e falou bem assim, abra a mão. Aí eu abri a mão pra não deixar ela sem graça e tal. Abra a mão. Aí eu abri a mão. Ela falou, Deus tem uma obra muito grande contigo. Você crê? Só falou isso. Falei, pra não deixar ela sem graça. Creio. Ela, amém. Tal. Rapaz, só aquilo ali que ela falou tocou no meu coração. Eu falei bem assim pra minha mãe, ó. Quando passar o meu aniversário, e eu vou começar a frequentar a igreja. Se eu gostar, eu vou ser crente. Minha mãe deu risada. Deu risada e tal. Aí passou esse culto e tal. Passou meu aniversário. Uma semana depois, eu fui pra uma igreja de mistério. Igreja de manto. Aonde? Lá no bairro da Boca do Rio. Sim. Tem uma rua lá, igreja no pé da ladeira. Eu fui convidado, fui pra essa igreja. Quando eu entrei nessa igreja, fiquei no cantinho, fiquei todo assustado, né? Que eu nunca vi aquilo, o povo rodando, marchando. Você no meio da multidão lá. E eu lá no cantinho, me escondendo lá, todo atrapalhado. Aí o pastor veio. Rapaz, esse pastor revelou tudo que estava acontecendo dentro da minha casa. Para as pessoas terem noção aí, nessa época, minha mãe, ela tinha um relacionamento com meu ex-padrasto e ele usava drogas. E ele chegava muito em casa violento. Então, o meu contexto familiar era isso, entendeu? Briga, desavença. E poucas pessoas sabiam. Só as pessoas que era vizinho, parente, sabia dessas coisas. Ele não sabia, ele nunca foi na minha casa. E ele contou tudo isso. E nessa época que ele falou isso pra mim, tinha um tempo que o empresário da banda me chamou e falou bem assim, ó, você não vai poder mais ficar na banda, porque a justiça tá embargando a banda e tal, vai ter que te tirar. Essa foi a desculpa. Sim. Me tirou da banda, pronto. Eu fiquei muito frustrado, porque o meu sonho era querer ser dançarino. Então, poucas pessoas sabiam disso aí. Rapaz, ele falou como tava o contexto familiar, como tava a guerra dentro de casa, falou tudo, falou como eu tava, nessa época eu tava usando droga, eu tava fumando maconha nessa época, ele falou tudo e ainda falou bem assim, ó, Deus fechou a porta, porque ele não te chamou para ser dançarino, você vai ser pregador. E para você saber que Deus tá falando contigo, ele já falou há poucos dias atrás. Rapaz, quando ele falou aquilo, eu desabei. Fui mesmo. Desabei, comecei a chorar como criança. Sabe aquele choro que... Eu era um menino que eu guardava muita mágoa, assim. Porque eu não sabia lidar com aquela questão da ausência paternal. O meu pai que me criou, eu não guardo mágoa dele, sou uma pessoa bem curada. Ele nunca foi presente. E meu padrasto, que era pra fazer o papel de pai, estava envolvido nessa questão das drogas. Ele não era uma pessoa ruim, mas por estar nesse mundo das drogas, chegava em casa, então eu tinha muita raiva dele, porque eu não entendia tudo que estava acontecendo, por ser jovem e tal. Então eu guardava muita mágoa, muita raiva no coração. Então nesse culto, parece que eu vomitei, botei tudo pra fora, chorei. E aí eu nem esperei o pastor fazer o apelo. Falei, pastor, eu quero entregar minha vida pra Jesus. Meu irmão, eu levantei as mãos, ó, tô todo arrepiado. Depois daquele dia ali, a minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a E eu Deus. sempre digo, não existe coisa melhor do que você entregar sua vida para Jesus. Você deixar ele governar o seu coração. Isso é forte, isso é forte. Glória a Deus. São experiências que a gente não vai esquecer nunca na nossa vida. O dia que Jesus nos aceitou. Eu me lembro que eu tinha 13 anos de idade e eu tive um sonho que eu parava em frente no caso, no sonho era igreja, mas eu não... Pra mim era tipo uma casa assim, bem grande, uma porta de madeira, toda envernizada. E eu parava em frente àquela porta e a porta se abria na minha frente. E vinha uma mão atrás de mim como se fosse uma pá e me recolhia como se fosse um lixo. Eu com 13 anos de idade. Isso foi de quinta pra sexta. Aí essa mão me pegava assim, como se fosse um lixo, me levava pra dentro da igreja. Aí, vocês com certeza andam muito de avião. Quando a gente olha assim pra baixo, assim, pra janelinha, a gente vê tudo pequenininho lá embaixo, né? Sim. Eu olhava assim, eu via um bocado de gente lá embaixo. Aí quando eu ficava intertido olhando pro lado, vendo as pessoas, quando eu olhava pra frente, eu já dava de cara com o altar. Aí aquela mão como uma pá me soltava, eu caí de joelho na frente do altar. Quando eu olhava pro altar, eu via um clarão e eu acordei. Nossa. 13 anos. Aí cheguei na escola, contei um amigo meu da escola. Aí quando ele ouviu, ele era crente. Aí ele falou, Jesus te chamando. Glória a Deus. Aí quando foi no sábado, né, resumindo que teve
Teve o dia que meu sábado foi muito interessante, aquele sábado. Minha mãe tinha comprado a roupa de São João, aquelas bermudas, jeans, uma toda desfiadinha, camisa quadriculada. E eu ia pro aniversário sábado. Aí eu falei, aí sábado de dia eu vi o grupo de evangelismo da igreja de jovens, perguntei que ia ter culto. Falou, não, vai ter culto, tá tendo festa de jovens, do grupo Visão Celeste. E aí eu falei, eu não vou hoje, porque eu vou pro aniversário. Mas domingo eu vou e aceito. Aí sábado fui pro aniversário, cheguei lá, era num lugar, tava em outro, não achei o lugar. Já que tô arrumado, fui pra igreja. Aí sentei no fundo, teve a pregação, não me lembro como foi a pregação, não lembro nada do culto. Eu sei que no final o pastor perguntou quem quer aceitar Jesus. Pastor Landoilson. E aí eu querendo, mas né, as pernas não queria. Aí chegou um porteiro do meu lado, tocou no meu ombro e falou, é hoje? Eu disse, é hoje. Ele quer que eu te leve? Eu falei, quero. Aí aceitei Jesus, vou fazer 38 anos de idade. Glória a Deus. E como diz aquela música de Oséias de Paula, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi aceitar Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora me diz uma coisa, como foi que se iniciou esse relacionamento de você... como é o nome dela? A Carla. Carla. Quem foi que deu o primeiro passo? Então, foi assim, ó, eu congregava em uma igreja missionária, e ela congregava lá, ela frequentava o culto lá. Aí quando ela me viu a primeira vez, ela falou, oh, que menino fofo. Aí eu falei, oxe, a irmã não tem intimidade comigo. Menino fofo. Aí eu deixei ela num vácuo assim, me deu um vácuo. E aí o que acontece? Passou um tempo, eu adicionei ela no Facebook, né? Uhum. E aí tudo que ela postava eu curtia. E tudo que eu postava ela curtia. Um chamando a atenção do outro em off. É, exato. Aí eu falei, pô, será que vai acontecer mesmo? Tal. Aí eu postava muito foto de comida, cuscuz, pizza, nos stories. Aí toda vez que eu postava comida, ela curtia e comentava. Às vezes eu nem comia, eu só botava o prato com a comida, só pra tirar foto. Tá Só pra ela curtir. E aí foi. Aí uma certa feita ela tava morando no Rio de Janeiro, né? Ela tava morando no Rio de Janeiro. Aí ela falou pra mim, ó, eu tô indo pra Bahia e tal. Aí eu falei, pronto, quando você vier aqui pra Bahia, você avisa que a gente comer um cuscuz, tomar uma... Você só curte coisa de comida lá, né? Aí ela veio de volta pra morar aqui em Salvador. Aí ela ficou sabendo de um culto que eu ia pregar, né? A amiga dela falou, quem vai pregar é o pregador Mateus, o pequenininho e tal. Ela, eu conheço, eu vou. Aí ela pegou, eu vou pro culto, te ver lá e tal. Aí eu, vai, em nome de Jesus. Aí chegou no culto, terminou o culto, ela, eu posso te dar um abraço? Falei, pode. Foi mesmo. Pô, aí, me deu um abraço, eu já fiquei logo apaixonado. Já queria um beijo. E aí despertou o desejo. Foi. Aí a gente começou a conversar no WhatsApp e Glória tal. a Deus. E aí, estamos juntos até hoje. Aí noivaram o casal logo? Não, a gente ficou um ano namorando. Sim, um ano. Um ano namorando, a gente ficou um ano. A distância ou de perto? A distância, ela morava com a mãe, eu com a minha. Mas a gente se encontrava, entendeu? Ela ia na minha casa. O psiquiatra tava no... Ela voltou pro Rio. Ela veio morar aqui. Ela veio morar aqui em Salvador. Aí a gente se encontrava, né? Aí a gente ia pro culto. Aí a gente noivou depois de um ano. Quando a gente noivou, as coisas começaram a fluir. Deus começou a abençoar e tal. A Deus. Aí a gente casou. Aí hoje eu tenho, acho que é 3 anos junto. Vai fazer 3 anos. 3 anos de casado. Sim. E vai fazer 4 anos junto. Sim, glória a Deus. E pretende quantos nenéns? Rapaz, eu falo a ela que eu vou ser igual a Abraão, pai de nações. Só que como a gente não tem dinheiro, a gente só fica contando história, brincando, né? Mas eu pretendo sim, ou 1 ou 2, eu pretendo. Glória a Deus. E sobre essas questões de contratempo, por exemplo, assim, deixa eu tentar lhe explicar. Não é que minha esposa me maltrata. Não é que ela não me atende. Mas de vez em quando a gente tá meio que em pé de guerra, ela faz as coisas, né? Mas às vezes faz assim, meio que na pirraça assim, entendeu? E quando tá... Como é que fica essa questão de pirraça entre você? Você precisa dela para algumas coisas no dia a dia. Precisa, né? Precisa. E na questão de se ela for lhe pirraçar assim... Como é que ela pirraçou? Geralmente, eu sou a pessoa que pirraça. Por incrível que pareça, a minha esposa, minha esposa é tranquila demais. Ela pode estar brigada, o que for. Ela faz as coisas, ela faz o café, faz o almoço, ela faz tudo. Já eu não.
Já eu, se eu tiver brigado, eu não quero nem conversar, eu não quero nada. Tem uma mesinha específica ou é tudo num padrão normal? Como que é? Pode revelar isso? Como assim? Uma mesinha que ele, se ele tem a cadeira dele é maior. Não, tudo normal. Lá em casa tudo é normal. Cama. Não tem nada planejado pra questão do tamanho. Não, nada planejado. Eu tenho que me virar. E pra pegar uma coisa lá em cima, como é que faz? Assim, ó. Lá em casa eu fiz os móveis planejados. Aí a parte da merenda eu mandei colocar embaixo. Porque, tipo assim, se a gente tiver brigado e eu não falar com ela, tu veio comida eu com vou ela, lá né? e pego. Aí então a parte da merenda eu botei embaixo, tá entendendo? E também porque a maioria fica em casa. Ela vai pro salão, que ela Sim. trabalha. Então a maioria fica em casa. Então pra mim se virar, né? Pegar ali um miojo, tal, um biscoito. E o fogão, pra botar no fogão? Fogão eu pego, tem um banco lá em casa, né? Que é o meu parceiro de anos. O bichinho tá velho, tem até que trocar ele. Aí eu coloco o banco lá, me viro também. Sim. Faço as coisas, lavo os pratos, quando eu tô de boa maré. Passo vassoura na casa. E quando é pra atender a agenda, essa questão de púlpito, altar? É assim, ó, teve um irmão que me abençoou com um púlpito MDF. Sim. Só que ele é um pouco pesado e também geralmente tem agendas que eu vou sozinho. Às vezes minha esposa vai comigo. Só que por ser pesado e também às vezes o Uber não aceita levar Uber e Sim. tal, eu evito levar. Só quando é perto assim na minha igreja. E quando chama o Uber, que o cara vazio, chama a criança pedindo, pai. Uma vez mesmo eu fui chamar o Uber, o cara chegou assim, rapaz, eu pensei que ele tava agachado. E eu sou infeliz, de hoje que eu tô lhe esperando. Não levo criança sozinho não, né? Já perguntaram assim a idade assim, com essa Rapaz, questão? uma vez, né, eu fiz um evento pra uma empresa de eventos assim, de aniversário de criança, animação. Sim. Geralmente eu faço pra uma empresa que eu trabalho. Você não foi mestre dos magos, não? Não, os 7 anões. Eu já faço evento de 7 anões, aí eu fiz um evento com essa empresa, aí ela mandou ir buscar o dinheiro, né, que ficava ali na orla da Boca do Sim. Rio. Aí eu fui lá, aí peguei o ônibus, aí cheguei lá, ela, não, você pode vir outro dia, tal. Aí eu fiquei revoltado porque ela não me pagou no dia. Aí voltei. Aí quando eu peguei o ônibus, o cara, cadê sua mãe? Falei, ô moço, você tá brincando na hora errada. Não, velho. Eu não tô indo pra brincadeira hoje, não. Hoje véio. não, velho. É nessa hora que a gente tem que pedir domínio próprio. Rapaz, e cadê seus pais? Criança não pode viajar sozinho, não. Você já sentiu, seja sincero, não vai ter briga aqui, não vai ter problema, não. Você já sentiu que houve um pouco de preconceito, ou zombaria, ou alguém querer ridicularizar sobre essa questão do seu tamanho? Isso falando relacionado à igreja, dentro de igreja. Dentro de igreja, inclusive eu passei uma experiência há pouco tempo. Uma página postou um vídeo meu, né? Um vídeo que eu tô correndo e aí tô profetizando ali. Sim. E aí eles pegaram esse vídeo e botaram assim, corridinha de milhões. Eu sou tranquilo, não ligo não, sou de boa mesmo. Só que quando eu fui ver os comentários, o que me deixou assim, surpreso, é que a maioria das pessoas que comentavam era pastor, era obreiro de igreja, era diácono. E as pessoas que comentaram De forma ofensiva. de forma ofensiva, não é de forma brincando. Não. Porque se brincar ali, eu tô de boa, eu entro na resenha. Tem muita gente que eu entro no comentário e eu resenho, brinco também. Isso. Tipo, por exemplo, o pastor falou bem assim, ó. Pô, essa criança prega muito. Não foi ofensivo, foi Isso, brincando. isso. Aí eu botei lá, tem culto kids na sua igreja? Pronto, Me convide, isso. tá entendendo? Só que teve outros comentários que foi pesado demais e vinha de pessoas dentro da igreja. Isso. E aí a gente consegue perceber o quê? A falta de empatia e a falta de amor ao próximo. Porque uma coisa é você brincar de uma forma com a pessoa. Igual aqui, a gente tá brincando, Sim. tá tudo saudável, tá ótimo. Isso. Outra coisa é você ofender a pessoa e não se colocar. Será que ele não vai ver o comentário? Será que ele não vai ver? Isso. E tem uma coisa que eu aprendi. Por mais que eu não goste daquela pessoa, eu nunca vou chegar no Instagram dela e comentar nada pra ofender aquela pessoa. Tá entendendo? É dois. terrível. Eu nunca eu nunca fiz uma crítica dentro de nenhuma rede social a ninguém. Sabe o que você vê uma coisa que eu detesto, que eu odeio, que eu não gosto? Sabe o que é você, tipo assim, um cara gravar um vídeo e falar algo que eu sou literalmente contra, mas eu não me dou no luxo de comentar desde quando eu não concordo com a fala ou com o vídeo. Então assim, falando
Eu nunca fiz uma crítica na rede. Sabe que você postar um vídeo, a pessoa postar um vídeo, na minha visão, na minha visão, eu achar que não é Deus. Mas eu não comento dizendo que eu acho que não é Deus. Exato. Sabe o que é você errar algo e eu falar, rapaz, não é bem assim, mas eu não comentar, eu nunca. Eu não sei o que, é que a pessoa que critica um conteúdo ganha. Eu não sei o que a pessoa ganha com isso. Eu nunca critiquei nada de ninguém. Nunca. Mas infelizmente isso sempre vai existir. Piorou, né? ofendendo. Tem gente que ofende. Eu posto muito vai corinho de fogo, tem gente que vai lá e bota. Aí é carne, aí não sei o que. Beleza, fala o que quiser. Mas tem gente que vem com informações de. Por exemplo, eu postei lá um vídeo de uma certa mulher, não vou falar nem o cargo, nem onde é o lugar. Ela machando. Alguém quiser chegar lá e falar assim, ó. Não vejo Deus, é carne, só quer dançar. Beleza, só deu uma opinião. Aí chegou um cidadão lá falou lá. Isso aí é falta de um macho. Tá precisando de uma. Aí falou algumas palavras pornográficas. Eu sei. O que ganha, velho? Liberando uma ofensa. Exato. Tá entendendo? Mas que você chegar no culto, geralmente quando você chega no culto, há surpresa nos irmãos quando lhe vê. Sim, geralmente é uma surpresa, porque assim, não é comum. Tipo assim, é normal, mas não é comum. Tipo assim, a pessoa vê uma pessoa do meu tamanho todos os dias. Eu não conheço nenhum outro pregador né, com essa estatura. Então a pessoa não. fica surpresa, tem gente que fica surpresa, tem gente que fica encantada, tem gente que quer conversar, né? Principalmente as crianças. Tem gente que quer. Teve uma igreja que eu fui, que rapaz, teve um diácono que ele queria me carregar pra botar na cadeira, queria me carregar e trazia pra me dar água na boca. Só botou me levar pra casa. Você só prega em culto de criança ou prega em culto de normal? Não, geralmente eu não prego em culto de criança, é muito difícil. Geralmente eu prego mais em culto de homens, festividade de jovens, mas em culto de criança assim, geralmente... Aí, de 0 a 10, quantos pastores geralmente fazem uma brincadeirinha antes de passar a oportunidade pra você? De 0 a 10? 9. 9, todos brincam. É mesmo. Todos brincam. A igreja entra aí no humor, tá? Mas quando você assume a palavra... E isso é incrível, né? Porque, tipo assim, quando brinca ali, o povo dá risada, mas quando me dá um microfone assim, entra um ambiente assim, sabe? Muda. Mas eu também levo o povo a brincar. Porque o crente tem que brincar mesmo, tem que se divertir. Há uma expectativa positiva a seu respeito. Rapaz, ele é pequenininho, será que ele vai pregar aí? Eu acho que isso até prende a atenção do público, né? Ele vai falar o quê? Deixa eu ver, esse cara vai falar o que vai ser aí. Quando vem, meu irmão, quando você... Sabe o que é Isaías tá pregando, e ninguém dando ligança à mensagem de Isaías. Você quer saber de uma, velho? Tirou a blusa, tirou o calção. Isaías começou a pregar nu, descalço. Pô, deixa eu ver o que esse doido vai falar aí, velho. Bicho nu aí, doido. Quando para pra ouvir, ouve uma palavra, uma sentença da parte de Deus e um alerta para a salvação daquele povo. Então eu acredito que essa formação que você tem hoje, eu acredito que, como foi aquela parte que levaram o cego do tanque de Siloé a Jesus, Sim. né? Independente de qualquer outra coisa, ele diz, tudo isso lhe aconteceu para que fosse manifesta a minha glória. Então eu acredito que você assim hoje, para Deus dessa forma lhe usar como um instrumento diferente em meio a uma geração de pregadores tão iguais. E essa palavra é linda. Eu amo essa palavra, que eu fui curado nessa palavra aí, Foi. sabia? Porque uma vez um irmão chegou para mim e falou bem assim, ó, sabe por que você é assim? Aí eu falei, por que, irmão? Ele, porque a sua mãe pecou, o seu pai pecou. E aí você foi gerado em pecado. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, foi mesmo? Será que eu nasci assim porque meu pai pecou, minha mãe pecou? E aí uma vez eu tava lendo a palavra e me veio essa passagem aí. Foi bom você tocar, que eu amo essa passagem. Me veio essa palavra. E aí o cego foi até Jesus, né? E os discípulos começaram a perguntar, quem pecou, o pai ou a mãe, para ele nascer assim cego? Porque o cego é uma deficiência. É ou não é? Quem pecou, o pai ou a mãe? Jesus falou, nem o pai e nem a mãe. Ele nasceu assim para manifestar a glória de Deus. Aí eu percebi porque é que nasce pessoas diferentes. Para manifestar o amor de Deus. Porque se todo mundo fosse igual, não existiria o amor. Então você é diferente de mim, a minha esposa é diferente de mim. Pra quê? Pra manifestar o amor de Deus. As diferenças existem pra isso. Amar alguém que é igual a mim, eu acho que seria muito fácil, é isso. Mas amar alguém que é diferente, que fala diferente, que come diferente, que anda diferente, que tem humor diferente. Exato. Então você está me falando que o que nos atrai no amor
não é porque nós somos iguais, mas é as nossas diferenças. Diferença. Por exemplo, você vai ver, você olha para uma pessoa, por exemplo, que nasceu sem braço, sem perna, e aí a pessoa pega ali o microfone e começa a dar um testemunho. Aí você começa a se aquebrantar. Rapaz, o cara nasceu assim e tal. Já começa a brotar o amor de Deus. Você já percebeu que a humanidade ela só se aquebranta quando vê algo tipo assim de sensibilidade? Isso. Tá entendendo? Então eu acredito que é uma forma de Deus manifestar o amor dele. Você vê que nasce uma pessoa com... Eu não sei o nome daquela enfermidade que a criança fica com o rosto deformado. Eu já ouvi falar, Já ouvi mas não lembro, falar, já é ouvi que eu falar. não lembro o nome. A criança nasce toda deformada ali, o pai tem que cuidar a vida toda. Nasce daquela forma diferente ali. É Deus dizendo que ele quer manifestar o amor dele através das indiferenças, porque, infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Isso. Segundo a Organização dos Países Unidos, a ONU, existem cerca de 193 países registrados, fora os que não são registrados. E segundo a última pesquisa do ano de 2021, existem cerca de mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Eu acredito que se a gente for pesquisar na internet, já está perto dos 8 bilhões de pessoas na face da Terra. É muita gente, sim ou não? Sim. É muita gente. Então, nesse contexto de mais de 7, 8 bilhões de pessoas, muitas pessoas são diferentes. Existem classes diferentes, existem culturas diferentes, existem aparências diferentes, preto, branco, né? Alto, pardo, baixo, alto, gordo. baixo. E é interessante que o convite à salvação é extensível para todos os pecadores. Jesus ama todo tipo de pessoa. E a igreja precisa disso, porque hoje a igreja não tem estrutura para receber todo tipo de pessoa. Tem não, isso é Não forte tem, não. demais. Isso é forte, a igreja não tem, entendeu? Então Deus... A igreja deveria mas a igreja vai se adaptar ao mundo não. Mas a igreja deve se adaptar para ser receptível para Isso. todo tipo de pessoa. Não para todo tipo de pecado, mas para todo Exato. tipo de pessoa, de ser humano. Acho que a igreja deveria ser receptiva para todos. Que eu costumo dizer que Deus não faz acepção para salvar. Não. Deus não faz acepção para salvar. Mas para se relacionar, o céu é seletivo. Então essa Para frase... usar, ele é seletivo. Ele é seletivo. Então essa frase que o povo diz, Deus me aceita do jeito que eu sou, não. Deus não me aceita do jeito que eu sou. Senão Jesus não tinha que morrer na cruz do Calvário, ela não é? Exatamente. A salvação é para todos. Mas para mim se tornar um cidadão do reino, eu tenho que me arrepender. É por isso que João Batista pregou a mensagem do arrependimento. Jesus veio e pregou a mensagem do arrependimento. Porque o arrependimento abre porta para o perdão e o perdão me reconcilia com Deus. Então, para salvar, Deus não faz acepção. Você pode estar no estado que você tiver, na prostituição, nas drogas, roubando. Você pode ser um cara soberbo, pode estar em qualquer tipo de religião, no feitiço, na macumba. Deus quer te salvar. Agora, quando Ele te chamar, na segunda etapa, que é o ficar, que é o preparamento espiritual, eu tenho que deixar tudo isso. Jesus disse, vinde como estais. Isso. Mas depois ele disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, você pode vir do jeito que está, mas depois que chega, há uma transformação. Deixando bem taxativo aqui, que essa transformação não é feita pela boa mensagem do pregador. Nem pelas condições teológicas da igreja. Isso. Não é pelo pastor, não é... me perdoe pelo que eu vou falar aqui. Não é exatamente pelo conhecimento bíblico que há uma transformação na pessoa. Exato. Mas pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. É Ele que nos convence que nós estamos errados. Eu estou falando isso porque eu conheço gente que não sabe ler, não conhece o livro de Jeremias, nem o de Ezequiel, nem o de Mateus, nem o de Apocalipse. O cara não sabe nem o que é o Gênesis. E tem uma vida íntegra diante de Deus. E conheço pessoas que conhecem a Bíblia em hebraico, em grego, em aramaico, teólogo, e vivem uma vida de escândalo, uma vida toda fora dos padrões que Deus... Não vou falar fora dos padrões bíblicos, porque o cara conhece Bíblia demais. Tem gente que conhece Bíblia e vive uma vida desorganizada. Gente que não conhece. Então, pelo poder do Espírito Santo, essa transformação lá na vida das pessoas. Não é ele que impõe. Você vai ter que fazer isso, você tem que se vestir assim, não. O Espírito Santo lhe convence
Aí como você tá bem vestido hoje aí, É. uma camisa polo, uma calça, como é que chama isso? Como é? Sarja. Como é? Slim, sarja. É. É um mistério Jogou aí. é o que? É um Nike? É? É um Nike. Rapaz, você jogou um dourado no braço, você também é todo vaidosinho, né? Que não deixa o cavanhaque, a varão não deixa não? Não, é porque na verdade o meu é de código de barra. É falhado, É falhado. É nasce umas partes, outras partes não nascem. Aí tem. Pra gente partir pra uma conclusão aqui, a gente já tem mais ou menos aí uns 50 minutos, né? Que a gente tá aqui conversando. Me diz um pouco quem é Matheus, fora, assim, altar que eu tô falando é o palco. Eu até tenho usado menos essa questão de chamar ali a tribuna de altar. Deus disse pela boca de Ezequiel que tiraria o altar de pedra e nos daria um altar de carne. O altar é aqui dentro. Sim. Né? A gente chama ali a igreja de altar, a respeito de quem chama, mas aquela tribuna, aquele palco, aquele palanque, aquela vitrine. Né? Fora o Mateus que está ali em cima pregando, no dia a dia. Quem é Mateus Batista? Mateus, no dia a dia, é um ser humano normal. Um ser humano que deita, dorme, acorda. Um ser humano que erra. Um ser humano. Somos dois. Um ser humano que tem que aprender muita coisa ainda. Somos dois. E um ser humano que tem um coração muito bom. Glória a Deus. Amém? Eu sou fora do altar. Eu Comida sou um ser preferida? humano. Comida preferida. Açaí. É nada. Pizza. Só Churrasco. merenda? Agora. Gosta de feijão? Feijão. Quiabada. Com um frango com quiabada, velho. Bate certo. Bebida preferida? Bebida preferida? Água. Gosta de tomar um Enerap? Energético. Energéticozinho, né? Suco. Que mais? Filme preferido? Você gosta de filme? Gosto de filme. Gosta mesmo? Gosta ou assiste sempre que tem que assistir mesmo? Não, eu gosto de assistir. Que tipo de filme? Eu gosto de filme de ação. Eu gosto de filme também de questão do futuro. Filme científico, né? Científico, essas coisas aí. Eu gosto de filme de pandemia, essas coisas que vai acontecer. Você gosta de que parece que eu tô cinema? lá. Gosto de cinema. Não é pecado ir pro cinema, não? Ah, pecado não, eu vou com minha esposa. A gente foi assistir o... Guardião da Galáxia 3? Não, o dos carros que vai lançar agora, o 8, ou é o 9? Velozes e Furiosos 9. A gente foi. Eu gosto de praia. Oxê, vocês assistiram o 8. O 8, vai vir o 9. Perdão, vai vir o 9. Vai vir o 9. E o 9 a gente Qual tá foi lá. o 9? Ih, rapaz. Que não foi nós dois irmãos, cada um com um carro assim, fecha o trem assim, que o trem dá tipo capota. Eu acho que é o 9, né? Depois já vi um 10 já. Lá, Velozes e Furiosos. 9, 10, 8. Deixa eu ver. Seu dia a dia, você gosta de fazer o que assim, no seu lazer? Ó, no meu lazer. Você joga bola? Não. Eu jogava antes, agora não. Porque você dança, né? Vou pensar que o cara dança. Antes eu jogava. Luta capoeira, não? Já lutei, já. Sei dar uns paranauê aí. Sério. Já fiz aula de Da capoeira. cabriola, não? Dou cabiola, dou salto mortal. Só que na praia não pula-pula. No chão não vou, não. No dia a dia, assim, do lazer, então, pelo que você viaja, né? Você também gosta muito de viajar. Eu amo viajar. Glória a Eu Deus, gosto de isso viajar. é bom. Eu gosto de conhecer lugares, culturas diferentes, Sim, pessoas diferentes. sim. Em todo lugar que eu vou, eu gosto de fazer amizade. Glória a Deus, isso é bom. É. Agora, pra gente resumir, me fala aí. A gente fez a pergunta no outro de início, essa ficou pro final. Certo. O Mateus de hoje, com a cabeça de hoje, com as experiências de hoje, com a maturidade de hoje. Você me falou que você tem 8 anos na presença, Sim. né? Eu vou dividir ao meio 4. Você tem a possibilidade de entrar numa máquina. Já assistiu Vingadores Ultimato? Mais ou menos aquilo ali, Já. né? O cara entra e, né, e volta lá, partilha as vinhas. Então o cara volta no passado e se encontra com o Mateus que tinha a cabeça de 4 anos atrás. E o de hoje vai dar 3 conselhos fundamentais. Né? Eu acredito que esses conselhos que você daria hoje são baseados no que faltava um pouco no dia antes. Sim. Quais seriam esses 3 conselhos e por quê? O primeiro conselho, Sim. eu diria para o Mateus de antes, descobrir o propósito pela qual ele foi chamado. Porque muitas vezes a gente caminha na vida sem um norte, Sim. né? E às vezes a gente acha que a gente nasceu por acaso, tá aqui por acaso, que é um acidente. Não. Tem um propósito.
Então eu diria para o Mateus o primeiro conselho: procure o propósito pela qual você foi chamado. E quando você encontrar o propósito pela qual você foi chamado, você vai viver uma vida feliz. Isso. Pronto. Entendi. Porque às vezes a pessoa acha assim: não, quando eu fizer essa carreira aqui, quando eu terminar esse estudo, quando eu tiver a esposa, eu vou encontrar a felicidade. Não, a felicidade está no propósito. E o propósito vai muito além do que essa carreira pessoal, do que esses objetivos pessoais. Eu diria isso para ele: encontre o seu propósito pela qual você foi chamado. Tem muita gente que diz que casa para ser feliz. Eu não concordo com Não isso. existe. Eu acho assim, eu acho que o casamento é para um ser humano que já é feliz. Isso. E ele é tão feliz que ele quer fazer alguém que também é feliz mais feliz ainda. Por exemplo, assim, eu antes de, quando eu era solteiro, eu já era feliz. Aí o cara que é solteiro e feliz, o que é que ele inventa? Ele inventa de arrumar uma noiva, namorar e casar. Pra quê? Se o cara já é feliz. Só pra se tornar um homem mais feliz ainda. Exato. Esse é o propósito de quem É casa. forte. Segundo conselho que o Mateus de hoje daria ao Mateus de 4 anos atrás. E por quê? Eu diria para ele: continue vivendo uma vida de princípios. Não abra mão dos princípios bíblicos por um momento de prazer. Porque o propósito, ele tem durabilidade. O propósito, ele tem durabilidade. Mas o momento de prazer é passageiro. Então o que Deus tem pra gente é maior do que o momento de prazer. Não troque o momento de prazer por princípios. Ainda que esse princípio te custe ambientes, amizades, fama e dinheiro. Então eu não posso permitir que um momento atrapalhe um propósito que Deus tem pra minha vida. Isso. Que se a pessoa der lugar, esse momento pode atrapalhar o propósito. Que eu chamo de distração. Eu chamo de distração para que você não viva o propósito. Um exemplo básico disso aqui é a história de José. Né? A mulher de Potifar olhou para ele e viu ele como objeto sexual. E ele nos dá um exemplo sobre integridade e manter uma vida de princípio. Ainda que me custe o palácio e eu seja jogado em uma cadeia. E eu seja preso. Se distrair ou não ser atento ou não prestar atenção em tudo pode custar uma vida, pode custar a perca de uma grande batalha. Quando Golias ele olha para Davi, nas palavras de Golias, você lembra o que foi que ele disse que tinha na mão de Davi? Ele disse: você vem a mim com paus? Só que o que tinha na mão de Davi não era simplesmente um pedaço de pau. O que tinha na mão de Davi era um cajado de autoridade. Meu Deus. Então, assim, o gigante está olhando para a ferramenta que Deus deu a Davi e está dizendo: rapaz, você tem um pedaço de pau na mão. Só que Davi ele tem consciência de que o que ele tem na mão não é um pedaço de pau, é um cajado que Deus deu para a autoridade. Então, seu inimigo ele vai tentar diminuir as ferramentas que Deus te deu. Mas quem tem cajado tem convicção de quem chamou para essa guerra. É forte. Ele olha para Davi, por exemplo, vamos lá. Quem é que vai na frente de Golias? A Bíblia diz que diante dele ia seu escudeiro. O papel do escudeiro é proteger a pessoa com escudo. Sim. Então, quem vai na frente de Golias é o protetor dele. Quando Golias olha para Davi, ele pensa que Davi está só. Ele é tão desatento que ele olha para Davi e não percebe quem vai na frente de Davi. Então Davi está olhando para Golias, ele vê Golias e quem protege Golias. Golias olha para Davi e pensa que Davi está só. Davi olha para Golias e vê quem está junto com Golias. Só que Golias, quando olha para Davi, pensa que Davi está sozinho. Meu Deus. Mas tem gente que vai vir assistir esse vídeo e o inimigo tá achando que você tá sozinho, mas você tem que ter a consciência de que você não está só nessa guerra. É verdade. E quem tá com você é maior do que o escudeiro que vai com Golias. Oh, glória. É forte. Terceiro conselho que o Mateus de hoje daria ao de 4 anos atrás, e por quê? Eu diria para o Mateus atrás: procure descobrir quem você é em Deus. Ou Por seja, quê? procure ativar a sua identidade. O porquê é bem simples. Falando em uma linguagem como cidadão. Todo cidadão, ele tem por obrigação tirar a sua identidade. Ele tem que tirar o RG, ele tem que tirar o CPF. Sem esses documentos, ele não consegue comprar uma casa, ele não consegue fazer um contrato, alugar um imóvel, ele não consegue tirar uma carteira de habilitação, ele não consegue tirar um passaporte.
Ou seja, sem identidade ele é tido como morto. Mas com identidade ele pode provar que ele é um cidadão e que ele está vivo. Então, quando eu ativar a minha identidade em Deus, eu terei acesso ao que Deus tem para mim. Por quê, meu Mateus? Porque o documento me dá acesso àquilo que eu tenho direito. Você está me falando que existe algo que está preparado para mim, mas sem identidade eu não posso tomar posse. Não pode tomar posse. Por exemplo, Deus não vai preparar uma bênção para mim. Deus não vai preparar um milagre para mim. Isso é forte. Deus não vai preparar uma porta para mim. Já está preparado. O meu futuro já foi escrito pelo dedo de Deus no calendário celestial. Já está tudo preparado. Mas para eu tomar posse... Para eu tomar posse, eu tenho que ativar a minha identidade. E essa identidade não é em mim. Essa identidade é em Cristo. Porque eu fui chamado para ser filho. E em Cristo, todas as bênçãos que Deus tem para o homem foi dada na cruz do Calvário. Quem eu sou em Cristo. Exatamente. Então, para eu assumir a herança do Calvário, da salvação do Calvário, eu preciso ativar minha identidade. Minha identidade em Cristo. E isso é interessante. Porque quando o anjo feriu a Jacó, o anjo fez a pergunta: quem és tu? Pela primeira vez ele foi sincero. Lembra quando o pai Isaac estava velho? Sim. A Bíblia disse que quando os filhos se aproximavam, ele fazia uma pergunta: quem és tu, meu filho? Porque ele não estava enxergando. E uma vez quando Jacó foi se aproximar, Isaac fez uma pergunta, ele mentiu. Ele falou: eu sou Esaú, sendo que ele era Isaac. Ou seja, ele estava usando a identidade errada. Todas as vezes que eu uso a identidade errada, eu não sei quem eu sou. Por exemplo, tem gente que acha que é uma vítima, tem gente que acha que é um derrotado, tem gente que acha que é um fracassado, tem gente que não consegue fazer nada, se limita pelo aquilo que as pessoas dizem. Só que eu não sou o que as pessoas dizem e não sou a identidade que eu acho que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quer ouvir o que a Bíblia diz que eu sou? Entrega. A Bíblia diz que eu sou criação de Deus. A Bíblia diz que eu sou a coroa da criação. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus, filha de Deus. A Bíblia diz que eu sou príncipe. A Bíblia diz que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo adquirido. A Bíblia diz que eu sou sal da terra, luz do mundo, jardim fechado, fonte regada, casa de Deus, tabernáculo de Deus. Então, quando eu ativar essa identidade que a Bíblia diz que eu sou, eu vou desfrutar daquilo que o Pai já preparou para mim. Jesus disse que nos daria uma terra por herança. Para eu receber essa herança, eu preciso ter... Isso é forte. Desceu aqui agora. Se eu não tiver como comprovar a minha identidade, como eu não que vou conseguir. O pai deixou uma herança, mas para eu receber aquela herança, se eu não provar que eu sou filho, como é que você prova filho? Com sua identidade. Exato. Vamos usar uma linguagem humana. Vamos se dizer que a gente vai fazer um passeio pra gente ir lá em Jerusalém. Sim. Lá em Jerusalém. Eu topo. Topa, né? Quando a gente chegar lá, no aeroporto, a primeira coisa que eles vão pedir a gente é a identidade e o passaporte. Sem identidade, sem passaporte, a gente não acessa para o outro lado. A Nova Jerusalém, no terceiro céu, já está preparada para a gente entrar lá e ter acesso. Eu preciso. Ter a identidade. Isso é forte. Ative a sua identidade em Cristo Jesus. Para encerrar, quando você ativar a sua identidade, você não vai precisar correr atrás de portas, não vai precisar correr atrás de bênçãos, não vai ser mendigo de milagre, porque você vai viver tudo isso no propósito pelo qual você foi chamado. Aonde você for, você vai ser uma porta, vai ser um milagre, vai ser uma bênção. Eu preciso lhe gravar você pregando, de todo jeito e maneira. Mateus, foi muito bom estar aqui com você. Nesse bate-papo aqui no podcast. Você quer mandar mais uma vez para quem deseja entrar em contato e levar o Mateus para ir na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Você que deseja ouvir a voz de Deus. Você trabalha em concessionária? Não, é dono de concessionária. Não, ainda ele não não vai levar a chave, ele vai levar a palavra de Deus, e dentro da palavra, o que tiver estabelecido vai acontecer de acordo com o que Deus quer falar. Você quer levar esse instrumento de Deus para abençoar a sua vida com a palavra? Você vai entrar em contato. Qual é o número? O número é o 71983430055. E aí quem vai atender é quem? Quem vai atender sou eu mesmo. Você mesmo vai acertar tudo, eu faço organizar a minha tudo. agenda, isso. Pronto. Não tem um empresário? Não tem. Um Na verdade, assessor? empresário eu tenho. Tem. É Jesus. Qual o nome dele?
Jesus. Então você entra em contato, leva o Mateus para sua igreja, abençoa o profeta, recebe ele muito bem, homem de Deus, casado, muito bem casado. Tá aqui sua esposa, a Carla, né? Acertei? Isso. Carla o quê? Carla Aquino. Carla Aquino, né? Seja muito bem-vinda a estar aqui juntamente conosco. Quero deixar uma palavra de gratidão e finalizar. Fica à vontade. Amém. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela TV Shalom, que é um dos veículos de comunicação que Deus tem colocado à mão, que Deus tem abençoado e que está crescendo de uma forma abençoadora e edificante nas redes sociais. E eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando, alargando as tendas, que esse veículo de comunicação continue sendo uma bênção para vidas, porque eu vejo no TikTok, nas redes sociais, as pessoas sendo abençoadas através desse veículo de comunicação, e que tudo que você tem pedido a Deus, crescimento em todos os como é que diz a palavra? Em todas as áreas, que ela venha fluir e o nome do Senhor continue sendo glorificado através da TV Shalom.